Olá, seja muito bem-vindo ao HA+, o seu programa de conexão com todas as áreas e departamentos do Hospital de Amor. Hoje nós vamos andar mais de 2.600 quilômetros para a região norte do país. Afinal de contas, o Hospital de Amor também está presente na Amazônia com a sua unidade Hospital de Amor Amazônia. Hoje nós vamos para Porto Velho, em Rondônia, falar de uma iniciativa voltada a um público muito especial, crianças e adolescentes que precisam de tratamento e que são dessa região. Nós também vamos conhecer uma das personagens que fazem parte dessa história, dos bastidores dessa história. Daqui a pouquinho a gente volta. E diretamente de Rondônia, nossa convidada é coordenadora da Unidade Oncológica Pediátrica do Hospital de Amor Amazônia. Eu estou falando da doutora Carolina Álvares. Doutora Carolina, antes de mais nada, muito obrigada pela sua presença. E antes da gente falar dessa unidade que fica no norte do país e que agora está aqui conosco, eu gostaria de saber um pouco de você. Você é daí, é da região? Qual que é a sua história e como é que você chegou ao Hospital de Amor Amazônia? Eu sou natural do interior de São Paulo, nasci em Votuporanga e meus pais migraram para o estado de Mato Grosso quando eu tinha 5 anos de idade. E eu fiz a minha formação em Cuiabá. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu gostei da pediatria. Posteriormente, eu fui fazer a minha residência de pediatria no estado de São Paulo. E durante a minha residência, me encantei com as crianças do serviço de oncologia pediátrica. E foi aí que começou a minha paixão por esse ramo, né, por essa atividade, cuidar das crianças com câncer. Eu fiz a minha especialização em São Paulo também, no Instituto da Criança, na USP, e continuei trabalhando lá ainda por mais 4 anos nesse serviço. Depois eu saí de São Paulo, migrei para o Rio de Janeiro, fiquei mais 4 anos no Rio de Janeiro, depois vim para Mato Grosso novamente, para próximo da minha família, e vim para Rondônia no ano de 2018. Então, eu estou aqui em Rondônia desde 2018, assistindo as crianças com câncer do estado. E no Hospital de Amor Amazônia, especificamente em outubro de 2018, que foi quando abriu a nossa unidade. Agora, quando a gente fala em tratamento de câncer pediátrico, nós estamos falando de uma situação aí bem complicada. A maioria das pessoas pensam, ninguém se forma para ser uma pediatra oncológica, né? Mas você consegue lidar com isso, com essa competência, afinal de contas, foram aí uma história de 3 estados praticamente lidando com esse setor. Quais são os maiores desafios quando a gente fala em pediatria oncológica ou em oncologia pediátrica? Qual que é o correto? Em oncologia pediátrica. Acho que o maior desafio, primeiro de tudo, é você conseguir fazer o diagnóstico precoce das crianças. Acho que esse é o maior desafio, porque como é uma especialidade que nem todas as pessoas têm a vivência, têm o conhecimento, as pessoas, eu digo, os profissionais de saúde, têm contato com essa especialidade, então ainda é uma coisa muito restrita. Nem todos têm a ciência de que sinais e sintomas procurar. Então, o primeiro desafio é o sinal e o sintoma precoce dessa doença. E o segundo desafio, eu acho que o perfil desenvolvido durante a formação mesmo é a questão emocional, porque não são todas as pessoas que conseguem lidar com essa situação. Uma criança, você se enxerga, eu sou mãe, tenho 2 filhos, eu enxergo nessas mães as dores que elas têm de ver um filho doente. Então, você ter a sua compensação emocional frente a essas questões. Eu acho que esses são os 2 principais desafios atuais, tanto lidar com a parte psicológica dessa doença, quanto em fazer o diagnóstico e o tratamento mais precoce possível. Falando um pouco de você, dessa parte psicológica, você disse que é mãe. Que idade tem seus filhos? Eu tenho um menino de 10 anos e uma menina de 7. E você acredita que essa maternidade
trouxe para você uma maior compreensão das famílias que chegam com uma criança com uma doença que ainda traz uma carga tão forte com a palavra câncer e câncer em crianças? Ah, com certeza, né? Depois que a gente torna mãe, eu acho que a maternidade gera outro sentimento. Você começa a enxergar com os outros olhos e você consegue abraçar melhor essas famílias e compreender tanto os arroubos quanto as queixas, as dores dessa família, você consegue compreender. Você disse também que acabou indo parar aí por um convite do governo do estado e que trabalhou inclusive com saúde pública, né? Na gestão da saúde pública. Como é que você foi parar no Hospital de Amor? Como é que foi esse convite para estar nessa ala pediátrica, nesse departamento pediátrico, que é uma coisa nova aí no Hospital de Amor Amazônia? Eu já tinha vindo para Porto Velho, então desde janeiro eu já estava aqui em Porto Velho trabalhando no Hospital de Base, que era o serviço de referência do Estado para tratamento das crianças com câncer infantil. E quando veio a novidade que ia abrir a unidade pediátrica aqui, né, do Hospital de Amor Amazônia, foi uma grande alegria. E foi muita alegria também ter sido convidado pela direção para fazer parte dessa instituição. Porque, por mais que o Estado tentasse suprir as necessidades dos pacientes, a gente sabe que tem dificuldade. E que, às vezes, faltava uma medicação ou outra, ou um tipo de exame para diagnóstico. E a vinda do Hospital de Amor para cá foi um benefício enorme para essa população, porque hoje em dia nós temos diagnóstico de excelência, tratamento de excelência, tem hotelaria de excelência. Então, foi um ganho enorme para as crianças, para os pacientes em tratamento de maneira geral. Este programa, ele tem essa missão de apresentar os vários departamentos, as áreas do Hospital de Amor para o público, que muitas vezes não conhece o tamanho dessa instituição. E nós estamos presentes agora também aí na Amazônia, numa região, como você acabou de dizer, em que há muita dificuldade de acesso não apenas à saúde de qualidade, mas também a medicamentos. Mas essa instituição, ela tem a fama maior, não é nem pela tecnologia que ela dispõe, mas sim pela acolhida, pelo tratamento humanizado, pela forma com que ela trata os seus pacientes. Como é que aí, tão distante fisicamente da sede, que fica no interior do estado de São Paulo, vocês conseguem implantar essa cultura do acolhimento? E você percebeu que ela é verdadeira quando você entrou na instituição? Sim. Aqui a gente tenta manter os mesmos padrões que são aplicados em Barretos. As nossas equipes são todas treinadas pela mesma maneira que são feitas em Barretos. Então, a gente preza pelo acolhimento dos pacientes, pelo bom tratamento. E como a gente consegue entregar um tratamento de qualidade, isso fica muito mais fácil, né? E a gente acolhe não só os nossos pacientes aqui do estado de Rondônia, nós recebemos pacientes do sul do Amazonas, recebemos pacientes dos estados vizinhos do Acre, de Roraima e também do nosso país vizinho aqui, que é a Bolívia. Então, desde a recepção, os nossos auxiliares, o departamento de enfermagem, o médico, todo mundo trabalha aqui com muita disposição, muita alegria e está sempre aqui pronto para servir os nossos pacientes. E quando a gente fala de pacientes pequenos, de crianças e adolescentes, a gente fala que a doença ela não atinge só aquela pessoa, mas certamente toda a família, porque é preciso uma mobilização para que essa criança faça o tratamento. Como é que é a acolhida para a família? Como é que é a conversa com a família? A gente tem no primeiro momento, toda vez que a gente recebe uma primeira suspeita, o primeiro diagnóstico, eles passam com a consulta médica, tem um apoio psicológico também, a gente tem o nosso serviço de psicologia que faz esse serviço, o serviço da enfermagem. Então, essa família não se sente desprotegida. Eu acho que esse seria um termo importante, porque já é um diagnóstico muito difícil que tira, que frustra a família daquele padrão desejado que todo pai e mãe tem para o seu filho. Ninguém deseja que seu filho ou sua filha tenha algum tipo de doença, né? E esse é um diagnóstico que frustra muito as famílias.
Então, este apoio eu acho que é muito importante e a gente consegue fazer esse apoio aqui. Antes de existir a unidade aí em Rondônia, todas os casos eram encaminhados para Barretos. Então aí nós estamos falando de 2.600, 2.800, mais de 3.000 quilômetros de distância. Essa unidade próxima a essa comunidade amazônica, ela faz diferença também no tratamento? O fato de não ter que se deslocar aí tanto pelo Brasil faz diferença na hora que essa criança passa por um tratamento que muitas vezes é longo, né? Eu acho que faz total diferença, porque os nossos pacientes, você tem pacientes com diagnóstico que vão fazer tratamento de 8 meses, de 1 ano, de 2 anos e meio, e eles tendo suporte familiar próximo, é uma coisa a mais para a estrutura psicológica e para a estrutura da família como um todo. Isso que não ter que se deslocar um familiar e ficar ausente dos outros durante um período muito longo, isso trouxe uma melhora na qualidade do serviço e uma melhora na aderência do tratamento desses pacientes significativamente. O fato deles não terem que ir distante da sua família, eu acho que melhorou em muito, quer dizer, tenho certeza que melhorou muito, tanto a aderência quanto a qualidade do tratamento desses pacientes. Agora, doutora, há uma característica aí que é o atendimento aos vizinhos, aos bolivianos. Há diferença cultural, há diferença de comportamento de uma região que está tão colada no Brasil e ao mesmo tempo tão distante? Sim, ainda mais porque a região mais próxima a nós é uma região de pouco poder aquisitivo aqui da Bolívia, né? E eles têm culturalmente outras necessidades do que a gente tem aqui. Então, eles precisam, primeiro, de uma adaptação da língua, né? Outra adaptação dos nossos costumes, que alguns são diferentes dos costumes que eles praticam lá. Pacientes que a gente recebe, por exemplo, o cartão vacinal da Bolívia é diferente do cartão vacinal brasileiro, então a gente precisa, às vezes, atualizar o cartão vacinal. Então, mas dos nossos pacientes que nós recebemos, a gente não teve nenhuma resistência, não teve nenhum paciente que teve alguma objeção. Então, estão todos tratando conosco e está tudo caminhando perfeitamente. Esse é um assunto interessante que eu quero voltar. A gente vai agora para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando dessa unidade tão importante do Hospital de Amor, que é o Hospital de Amor Amazônia.